Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Aaron, eu sou especialista em ciência de dados e hoje a gente vai dar sequência à nossa série de vídeos sobre inteligência artificial. Esse já é o capítulo 3 e nesse capítulo a gente vai falar sobre Deep Learning e redes neurais convolucionais, dando sequência principalmente ao histórico que a gente estava comentando no último capítulo. Antes de a gente seguir com esse vídeo, considere compartilhar esse vídeo, considere curtir esse conteúdo. Deixe nos seus comentários sugestões para melhoria nos próximos vídeos. Se inscreva no canal, ative as notificações e vamos para a vinheta. Bom, pessoal, então dando sequência no que a gente estava falando ali no último vídeo, né? A gente falou um pouco do histórico das redes neurais, até chegar ali na perceptron multicamadas, né? Explicando um pouco melhor sobre como funciona o treinamento dessas redes, o feed-forward, a retropropagação do erro, né? Até que ali nos anos 90 a gente surgiu um novo problema, na verdade no final dos anos 80 para os anos 90 surgiu um novo problema que era o problema do MNIST. O que é o MNIST? O MNIST nada mais é do que números escritos em caligrafia humana, né? E como identificar esses números a partir dessa caligrafia humana? A gente precisava resolver um problema, entre aspas, né, de visão computacional. Até que ali em 1990, o Yann LeCun e um time de pessoas que trabalhavam com ele, né, resolveram, entre aspas, né, esse problema do MNIST. Eles sugeriram uma solução para isso, né, no artigo que eu vou deixar a imagem aqui no canto. O artigo também vai estar na descrição do vídeo, onde eles sugerem um sistema que ele não é um sistema utilizando ali unicamente uma rede neural, mas sim eu utilizo convoluções, né, para retirar informação de uma determinada imagem. Calma que eu vou explicar o que isso significa, fiquem tranquilos. Esse sistema, né, que o Yann LeCun ele sugere, que é o LeNet 5, né, ele sugere nesse exato artigo, ele é uma base para aquilo que a gente vai chamar de redes neurais convolucionais, tá? E isso já entra no campo do Deep Learning e calma que eu vou explicar todos esses conceitos. Fique no vídeo até o final que você vai ter conhecimento com certeza sobre tudo que eu estou falando aqui. O LeNet, né, ele utiliza um conceito, o LeNet 5, né, ele utiliza um conceito de convolução. O que é essa convolução? E ele também utiliza um conceito de subsampling, que depois, lá nas redes neurais convolucionais, a gente vai aprimorar muito esse conceito. A convolução nada mais é do que de fato uma convolução matricial, né? Para quem não sabe o que é uma convolução matricial, não tem problema. Basicamente, uma convolução matricial, aqui quando a gente está falando de uma imagem, ela seria filtros aplicados em pequenos pedaços daquela imagem, removendo ou capturando, né, algumas informações importantes dessa imagem. Então, como está aqui no canto, né? Eu tenho a imagem completa, eu vou aplicando filtro em pequenos pedaços dessa minha imagem e vou capturando, né, informações sobre cada um desses pedacinhos. E cada um desses pedacinhos eu vou aplicar um conjunto de filtros, pode ser N filtros, 1, 2, 3, 4, 5 filtros, não importa. Você que deve escolher isso na hora de configurar, né, o seu sistema. E depois que eu tenho o resultado de todos esses filtros, eu faço um subsampling. O que é um subsampling? Eu reduzo a informação que está ali em pequenos grupos, né? Eu agrupo aquela informação que está no filtro e eu deixo a informação um pouco mais condensada. Foi exatamente isso que o LeCun e todos os colegas de trabalho dele ali sugeriram, né, nesse artigo. Além de uma outra coisa bastante importante que eles sugeriram, foi o Local Receptive Fields. O que isso quer dizer? Basicamente, quando a gente está falando de uma multilayer perceptron, a gente fala que aquilo dali é uma rede densa, fully connected, né? Ou seja, completamente conectada. Ou seja, todos os neurônios de uma camada estão conectados com todos os neurônios da camada à frente e todos os neurônios da camada anterior, né? E essa proposta, né, que eles fizeram nesse artigo é de que não, os neurônios não deveriam estar fully connected, não deveriam estar completamente conectados, e sim conectados em pequenos agrupamentos de neurônio, porque isso ia auxiliar, né, no problema de overfitting que eu comentei no vídeo passado. E isso ia fazer com que minhas redes neurais tivessem blocos
poucos mais especialistas em resolver problemas específicos para a identificação daquela imagem. Então foi exatamente isso que o Lecan e todos os colegas de trabalho dele sugeriram nesse artigo. E a Lennet, né, como um todo, obviamente que ela foi evoluindo ao longo dos anos, mas ela basicamente resolveu com 99% de acuracidade o problema do MNIST. Então, basicamente, esse problema ele foi totalmente saturado, né, e resolvido. O período entre 2010, né, até hoje, a gente costuma comparar esse período com um período da história do planeta Terra, né, que a gente chama de explosão cambriana. O que era a explosão cambriana? Há mais de 450 milhões de anos, aqui na Terra, houve um período onde ocorreu um aumento no volume de espécies na Terra de uma forma muito rápida, muito mais rápida do que outros períodos. Né? Isso fez com que a gente tivesse uma grande diversidade, né, de espécies. Aqui, falando sobre redes neurais, sobre inteligência artificial, a gente teve um período muito próximo a isso entre 2010 e continua acontecendo até hoje, onde a gente teve um conjunto de soluções muito grandes que aprimoram as redes neurais artificiais, né, aprimoram aquele conceito de feed-forward neural networks e de perceptron multilayer, né, ou perceptron multicamadas, onde eu consegui, né, acelerar muito o processo. Tanto que, se você perguntasse para qualquer cientista, né, desta área em 2016, 2015, que a gente teria em 2023 o ChatGPT, provavelmente essa pessoa não acreditaria. Por quê? Porque ainda existia muita coisa para evoluir e nesses últimos 6, 7 anos muita coisa aconteceu. Então, exatamente por isso, né, que a gente chama ali desse período, né, a gente faz essa correlação, essa brincadeira, para correlacionar o que tem acontecido na tecnologia nesses últimos anos com essa questão da explosão cambriana. Né? Isso acontece principalmente pelo grande volume de dados, né? Foi se popularizando formas de armazenamento de volumes grandes de dados, né? Desde o Hadoop ali em 2003, 2004, 2005, até hoje, né? E principalmente a gente teve uma evolução muito grande na capacidade de hardware, né? Então na capacidade de computadores processarem a informação. Então exatamente por isso, né, que houve essa grande evolução aí nos últimos 10 anos. Bom, mas vamos para o que interessa de fato nesse vídeo, né? Que é falar sobre Deep Learning e sobre Convolutional Neural Networks, as redes neurais convolucionais. Quando a gente está falando de Lennet, né, o Lennet ele é o gênesis ali da CNN, né, das redes neurais convolucionais, né, da Convolutional Neural Networks. Então, a gente já tem um feeling ali de o que vai ser, do que virá a ser, né, as redes neurais convolucionais, que nada mais é do que uma evolução dessa primeira versão, né. Mas antes disso, é legal a gente comentar sobre o Deep Learning, porque isso foi um campo, né, de estudo dentro do Machine Learning que foi extremamente importante. E o Deep Learning, basicamente, ele surge, né, dessa necessidade de eu ter menos intervenção humana. Então, quando eu estava falando das redes neurais artificiais, eu precisava sempre de um humano para extrair características de uma determinada informação, de determinados dados. Ele extraía essa informação, importava isso numa rede neural artificial para que ela resolvesse um problema de classificação, de identificação, né, enfim. Uma ideia, né, de Deep Learning, então eu tiro a necessidade de ter esse indivíduo extraindo características da minha informação, né, do meu dado, que é o que a gente chama de Feature Extraction, né? Esse novo campo, né, de estudo, o Deep Learning, o conceito era basicamente esse. E aí, como resolver esse problema, né, de extração de características, né, do meu dado, sem a necessidade de fato de um ser humano. Porque o que o ser humano fazia era, ok, eu tenho a minha imagem, por exemplo, eu vou aplicar filtros para extrair características dessa informação, né, extrair características dessa imagem, para transformar essa imagem numa coisa matemática e numérica, para que eu colocasse isso como uma entrada da minha rede neural multicamadas, né? Essa era a solução que a gente tinha até então. E aí, bom, uma das soluções que surgiram foi as redes neurais convolucionais, né? Então, basicamente, o que eu faço, com base naquilo que o Lennet, né, fazia, ok, eu vou usar convoluções matriciais,
né, e vou construir uma rede neural convolucional, né, onde eu tenho camadas que fazem convoluções matriciais e depois eu tenho as minhas camadas densas que vão fazer de fato a minha classificação. Então eu vou ter camadas para fazer feature extraction e eu vou ter camadas para fazer classificação, para fazer identificação e coisas do tipo, né? E aí surge a Convolutional Neural Network, que é exatamente essa estrutura que a gente tem aqui na tela, vou colocar aqui, onde a gente tem as minhas entradas, né, a minha matriz de entrada. Eu aplico convoluções nessa matriz de entrada de modo a capturar informações ou capturar características dessa imagem, que é o Feature Extraction, fazendo convolução matricial, que é aquilo que eu tinha mostrado lá atrás que o Lenet também fazia. Eu passo por camadas de pooling. O que é uma camada de pooling? Uma camada de pooling, ela é responsável por consolidar ou agrupar algumas informações. Então eu tenho o meu output de uma convolução, eu pego esse output da minha convolução e eu agrupo esse output da minha convolução, né, com base em algumas informações. Então basicamente eu tenho as minhas entradas elas são capturadas por alguns neurônios, né? Eu aplico a convolução, que nada mais é do que pequenos filtros dentro da imagem, consolidando características de um pedaço daquela imagem. Eu faço a minha camada de pooling, que nada mais é do que agrupar aquela minha informação, né? Por exemplo, o max pooling, né? Eu pego um conjunto de neurônios, por exemplo, se eu tiver um max pooling de 2x2, ou seja, eu tenho um max pooling de 4 neurônios, né? Esses 4 neurônios, ele vai capturar informações desses 4 neurônios, ele vai converter isso em um, e um max pooling, por exemplo, que é uma das técnicas de pooling, né, desse agrupamento, é selecionar o máximo de ativação que aqueles neurônios tiveram, de modo a consolidar essa informação. Nada mais é do que o que o pessoal fez ali com o Lenet, né, do subsample, né? O que eu estou fazendo é diminuindo o meu volume de amostras para tornar isso um problema mais simples. Uma vez que eu fiz isso em várias camadas de convolução, em várias camadas de pooling, e aí isso é um processo, né? A seleção do volume de camadas, a seleção da configuração de convolução, a seleção da técnica de pooling, isso faz parte do processo de ajuste, né, dessa rede neural, né, dessa rede convolucional. Eu planifico essa minha informação, então eu pego uma informação matricial e converto ela numa informação linear, né, com entradas, como seja um vetor de entradas, e aí sim eu aplico em camadas densas, né, de redes neurais artificiais comuns ali, né, as redes densas, né, de fato, onde eu tenho full connected, neurônios full connected, né, e aí sim eu faço a classificação. Então eu tenho essas primeiras camadas de convolução e pooling, onde eu vou extrair o máximo de informação daquela minha imagem, né, que era o trabalho que o ser humano faria, e aí sim eu aplico numa rede densa, que era como o ser humano vinha fazendo já até então. Então nesse ponto eu tenho de fato ali o meu problema, né, enfim, de, entre aspas, visão computacional, ou pelo menos o problema de identificação de imagens resolvidos, né? E aí, como eu comentei, né, que o problema do MNIST ele tinha sido resolvido já, 99% de acuracidade, já não tinha muito mais como melhorar isso daí, surgiu em 2010 um problema, né, que é o ImageNet. O que é o ImageNet? Basicamente é uma base de dados gigantesca com imagens coloridas, se eu não me engano são mais de 1 milhão de imagens, com 1000 categorias diferentes. Então tem imagens de cachorro, tem imagem de gato, tem imagem de copo, tem imagem de 1000 categorias diferentes. E surgiu esse problema, né? Então surgiu essa base de dados e foi lançado ali em 2010 um concurso, né, vamos chamar assim, para disputar quem resolveria o problema dessas imagens, conseguiria classificar, né, todas essas imagens, né? E a partir daí que surgiram, né, essa solução de redes neurais convolucionais. E ali em 2012, né, surge um dos que talvez seja um dos modelos mais famosos, né, de Deep Learning, que é o AlexNet. O AlexNet, ele
usa, né, essa base do ImageNet como treinamento. E ele fez na AlexNet eles fizeram uma coisa bastante interessante, que depois isso auxiliou muito ali, né, nesse processo de aprendizado, mas auxiliou muito também na forma como as imagens são apresentadas por uma rede, né? Então uma coisa que eles fizeram na AlexNet foi, por exemplo, rotacionar a imagem. Então ele tinha uma imagem, né, e para gerar mais volume dessa base de dados, eles rotacionavam essa imagem. Isso facilitava também no processo, né, de a rede não ser de overfit, né, da rede. Então, se por exemplo eu apresentasse para ele sempre uma imagem direcionada, né, como a gente observa aquela determinada imagem, que é a imagem, né, ordenada, ele se tornaria ali viciado, né, em resolver esse problema. Ele teria um overfitting, né, em resolver esse problema, e uma vez que eu colocasse a imagem de ponta cabeça, por exemplo, ele não conseguiria mais resolver o problema, e aí não faz muito sentido. E aí uma das sacadas aí, né, que o pessoal da AlexNet teve foi de rotacionar essa imagem. Outras sacadas que eles tiveram também ali na AlexNet foi, dentro das camadas densas, eles utilizavam sempre o ReLU, né? Ou seja, a função de ativação dele não era uma função de ativação complexa, era uma função de ativação linear. Isso auxiliou muito no processo de aprendizado, fez com que o processo de aprendizado fosse mais rápido. Vou deixar aqui no cantinho a imagem do ReLU, né? E outra coisa que eles fizeram também foi um processo que chama de regularização de dropout, né? O que isso significa? Basicamente, eu tenho todos os meus neurônios da rede, né? Dessa minha rede convolucional, e em partes do processo eu retiro alguns desses neurônios, né? Isso auxiliava ali no processo de evitar com que a rede entrasse ali em overfitting, né? Esse processo de tirar alguns neurônios do meio ali do meu processo ajudou, né, nesse processo de overfitting. Isso acontecia ali durante o treinamento, né? Além dessa questão que eu comentei também de rotacionar as imagens e tal, uma outra coisa que a AlexNet fazia também, né, era espelhar a imagem, dar zoom na imagem, pegar pedaços, né, dessa imagem. Então eles fizeram usaram várias técnicas ali que aumentou o volume de dados, né? Então aquela base de dados de 1 milhão de imagens aumentou consideravelmente, né? Isso ajuda no processo ali de aumentar, né, as possibilidades e exemplos que a minha rede observa, né? Isso ajuda muito nesse processo. E também dá mais variância, né, para minha base de dados, evitando essa questão do overfit. Bom, pessoal, para esse vídeo não ficar tão grande, a gente vai parar por aqui. Eu vou ter um outro vídeo falando sobre visão computacional também. Tem muita coisa que evoluiu na visão computacional nesses últimos 5, 6 anos, ali desde 2015, né, na verdade. Então a gente vai voltar a falar ainda sobre esse tema num próximo vídeo, mas para que esse vídeo não fique tão extenso, a gente vai encerrar por aqui, né? Já teve bastante informação, né, sobre esse vídeo. Eu acho interessante que vocês pesquisem sobre essas informações. Eu vou deixar vários links aqui na descrição, né? E isso vai, obviamente, incrementando o informacional que é necessário para a gente entender que sim, esses algoritmos eles são muito complexos, né? Porém, a gente entende muito bem como eles funcionam, né? Existem vários artigos, existem várias técnicas que a gente utiliza, ainda tem muito para evoluir, a gente não consegue prever o que vai acontecer nos próximos anos relacionados a esses temas, porém, a gente tem um certo conhecimento, né? A gente conhece bem como essas ferramentas aprendem, e exatamente por a gente conhecer tão bem como elas aprendem e como funciona esse processo, é que a gente consegue a cada ano evoluir mais e mais, né? Vejo vocês no próximo vídeo e até o próximo.